Nós vamos pensar nessa noite sobre o seguinte tema. É uma pergunta. Onde fica a Terra Santa? Não precisa responder em voz alta, responda aí na sua mente. Onde é que fica a Terra Santa? Vamos ler o trecho do Evangelho, da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 4 a 5. Lemos assim: E vendo o Senhor que Moisés se virara para ver a sarça ardente, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E prosseguiu Deus: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, ou o seu tablet, celular, enfim, aquilo que você tiver aí, para que a gente possa então refletir e pensar sobre esse texto tão importante. Existe uma terra santa, existe uma terra, um país com seu território mais santo do que os outros países, os outros territórios, as outras terras. E se existe, onde ela fica localizada? Onde é que fica localizada esta terra santa? Será que a terra santa corresponde à terra prometida? Será? Corresponde a Israel? A Eretz Israel, a terra de Israel e o seu território? Sendo assim, quem não gostaria de morar lá? E para complicar um pouco mais, sendo que o território de Israel, a Eretz Israel, ela compreende também, ou envolve, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A faixa de Gaza é também parte da Terra Santa? Talvez alguns respondessem imediatamente, né? Ora sim, ora não. A primeira vez que fui a visitar Israel, liderar uma caravana de peregrinos a Israel, foi em 2011. Depois seguiram-se vários anos. Eu me lembro que no primeiro e no segundo, no primeiro ano, segundo ano, 2012, 2011, 2012, no anúncio que fizemos, na propaganda que fizemos para levantar pessoas para participarem desse nosso empreendimento, dessa nossa viagem, que foi profundamente abençoadora, eu posso dizer, 5 anos seguidos, fazendo esta viagem, conduzindo peregrinos, sempre com muita emoção, né? Eu costumo dizer para as pessoas que se preparam para esta viagem que a gente sofre um processo de desidratação lá, tanto que a gente chora, porque cada espaço, cada lugar daquele a gente começa a lembrar a passagem bíblica, né? Eu me lembro que uma das ocasiões estávamos num barco no meio do mar da Galileia e cantávamos: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, né? Mas não veio tempestade naquela ocasião. Então são sempre muitas emoções, e eu, nos 2 primeiros anos, eu lembro que eu fiz o anúncio exatamente dizendo assim: vamos à Terra Santa. Na minha mente estava exatamente
a terra de Israel, a Eretz Israel. Até o dia que eu resolvi ler a passagem bíblica de Êxodo, no capítulo 3. Será que eu concluí que eu estava certo? É o que nós vamos ver hoje. É preciso lembrar que a palavra Terra Santa, aí como está no hebraico, Adamá Kodesh é a expressão, e o Kodesh significa santo ou santa, e não significa essencialmente puro, perfeito, no sentido que damos a palavra normalmente de santo. Santo na Bíblia significa separado para uso espiritual. Santo é aquilo que é separado para o uso divino. Por isso que os utensílios, por exemplo, do tabernáculo e mais tarde do templo, eram eles santificados. Eles eram consagrados nesse sentido. Deus disse então a Moisés, estando Moisés onde? No Monte Horebe ou no Monte Sinai. A gente menciona assim porque normalmente na geografia bíblica o Monte Horebe e o Monte Sinai eles fazem parte do mesmo complexo ali de montanhas. E Deus disse então a Moisés, estando ele no Monte Sinai. Vamos usar a expressão mais comum. O lugar em que tu estás é terra santa. Foi esta a expressão utilizada por Deus quando Moisés estava no Monte Sinai. E Deus então se revelava a ele, a Adamá Kodesh. Agora, esta expressão aparece na Bíblia apenas 3 vezes. A primeira, Êxodo capítulo 3. A segunda, vamos pular para o Novo Testamento, porque se trata de uma repetição. É quando Estevão está para morrer, ele começa então, na sua pregação antes da sua morte, ele começa então a mencionar a história de Jesus. E ele vai dizer assim em Atos 7, 30, 33, e completados 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor, a Moisés, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. E então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O segundo texto, vamos dizer, porque os 2 primeiros, Êxodo e Atos, se referem ao mesmo momento, é Zacarias capítulo 2, versículos 6 a 13. Eu vou ler apenas alguns versos. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha da Babilônia. Então, Zacarias está falando ao povo de Deus na experiência do exílio da Babilônia, o exílio babilônico, 586 antes de Cristo, foi o tempo em que eles foram levados para o cativeiro, e o retorno se deu aí entre 520, 515, mais ou menos. Pois bem, o texto continua: Escapa tu que habitas com a filha da Babilônia, exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti, e então o Senhor possuirá a Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a
Jerusalém. Pois bem, esses são os 3 versos únicos da Bíblia que mencionam a Terra Santa. Vamos então pensar um pouquinho ou aprender com a palavra de Deus dita a Moisés ali no Monte Horebe, no Monte Sinai. O que a gente pode aprender sobre isso? Em primeiro lugar, a gente aprende que a localização da Terra Santa, estou botando entre aspas, não é idêntica à localização da Terra Prometida. Não é idêntica. A Adamá Kodesh é bem diferente da Eretz Israel. A Terra Santa é bem diferente da Terra de Israel. Os limites da Terra Prometida, meus amados irmãos, são apresentados principalmente em 2 trechos. Em Gênesis 15, 18 a 21 e Números 34, 3 a 12. E nestes textos se fala de um rio. Vejam Gênesis 15, 18. Naquele dia fez Jeová uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, lá do Egito até o rio Eufrates. Lá em cima, no norte. É interessante que aparece então esta expressão rio, e se este rio se refere ao rio Nilo no Egito, então a terra prometida englobaria toda a península do Sinai. Mas a maioria dos autores e dos intérpretes entendem que aqui não é rio, mas um regato. E este regato fica ao norte do Sinai, na cidade de Arish. E aí aparece, vamos ver se eu tenho aqui o mapa, não sei se vocês vão conseguir enxergar, com certeza não, está muito longe, mas este triângulo é exatamente a península do Sinai. Do lado aqui, do lado esquerdo, está o Egito. E ali você tem o Nilo, está lá, o Nilo. Onde é que está Israel? Israel está lá em cima, depois da península do Sinai. Este mar aqui, é uma pena que a gente não tem aqui um marcador, vamos ver se dá, funciona. Opa, não é esse. Não vou tentar arriscar, não. Mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia que nós temos assim, em volta da península do Sinai, do lado direito, está ali um trecho de mar. Chama-se ali o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Naquela pontinha ali, termina exatamente o território de Israel. Que ele faz assim. No mapa originalmente tem uma linha amarela, que não dá para vocês verem ali. E lá em cima, está lá uma coisinha vermelha, lá em cima. Aquilo ali é a faixa de Gaza. Então, o território de Israel vai até ali, as margens do Mar Vermelho. Teve um ano que nós ficamos numa da cidade ali ao sul de Israel, mais ao extremo sul, chamada Eilat. E nós chegamos lá no final da tarde, fomos para o hotel, etc., íamos passar a noite lá. Eu disse: eu quero tomar banho no Mar Vermelho. Quem sabe ele abre comigo. E eu fui e mergulhei naquelas águas claras e azuis. Por que chama Mar Vermelho, Provavelmente por causa das algas, que se multiplicavam em determinada época, então por isso chamava Mar Vermelho. Mas é um mar azul, como está ali no mapa, ok? Pois bem, lá em cima mesmo, nesta península do Sinai, tem um pontozinho vermelho lá, ali está Al-Arish, esta cidade na península do Sinai. E ali tem um regato.
Portanto, a terra de Israel, de acordo aqui com as descrições, iniciaria ali, mas não é ali que inicia exatamente. Agora, onde é que fica o Monte Sinai? Onde é que Deus disse para Moisés: a terra em que tu estás é terra santa? Onde? Não lembro? Acabei de ler, gente. Monte Sinai. E onde é que fica o Monte Sinai? Está aqui embaixo. Bem no finalzinho aqui da península do Sinai. A península montanhosa e desértica do Egito, chamada Sinai, ela fica entre os golfos de Suez e Acaba. E no extremo sul desta porção de terra, de 61 mil quilômetros quadrados em forma triangular, fica provavelmente o Monte Sinai, o Jabal Musa, como é chamado, lá no Egito. Então, quem vai, por exemplo, na península do Sinai, para subir o Sinai, e há peregrinos que fazem isso, eu nunca fiz, que dizem que é uma coisa terrível, você subindo na madrugada, porque é muito calor, então você tem que subir de madrugada, você sobe, depois desce a madrugada toda até chegar lá embaixo. Não é? Eu falei, não, eu não dou conta disso não. Mas então nunca subi lá, nunca fui lá. Então é interessante verificar que o Monte Sinai fica aqui embaixo. E é ali que Deus diz a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A distância em linha reta daquele rio regato lá em Al-Arish, lá no norte, até o Monte Sinai é 285 quilômetros. Essa é a distância, até o Monte Sinai. E entre a cidade mais no extremo sul de Israel, que se trata Eilat, e o Monte Sinai, 148 quilômetros de distância. O que a gente então percebe aqui, e eu percebi então no terceiro ano, quando fui começar a preparar a divulgação, eu falei, mas Deus disse a Moisés: o lugar em que tu estás é terra santa, na península do Sinai, não na Eretz Israel, não na terra de Israel. Isso me levou exatamente a refletir e pensar sobre o significado disso. Mas percebam então, o que a gente aprende em primeiro plano é esta verdade geográfica, histórica, bíblica, é que a localização da Terra Santa não é idêntica à Terra Prometida. O que é a Terra Santa mesmo? O que é santo é separado, consagrado para Deus. Deus, portanto, estava se referindo a Moisés a um lugar fora da terra prometida, fora da terra de Israel. Primeira verdade, portanto. Segunda verdade é que a Terra Santa está associada à pessoa humana e não a um território. Isso é importante. Há principalmente duas palavras hebraicas para a terra. A primeira é Eretz, que é usada até hoje para se referir à terra de Israel. Alguém vai dizer, olha, nós estamos aqui na Eretz Israel, terra de Israel. 2.505 vezes no Antigo Testamento aparece esta expressão. E existe uma outra palavra que aparece apenas 231 vezes, que se chama Adamá. Adamá. Adamá Kodesh, terra santa. É muito importante o significado desta Adamá, que é usada exatamente por Deus para se referir àquela terra península do Sinai. Porque a expressão usada, Adamá Kodesh, está relacionada especificamente com o ser humano, com o homem.
Isso é muito importante. Observem que Adamá é substantivo feminino que vem de Adam, ser humano. Ser humano, Adam. Está lá no princípio. Gênesis 2,18. Disse o Senhor Deus a Adão, ao homem. Então isso é muito importante, porque quando a Bíblia diz em Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, Adamá. Percebem a relação entre terra, Adamá, e Adão? É porque o homem foi formado da terra. Esse é o sentido simbólico. Sabe o que isso me ensina, gente? É que a Terra Santa é o lugar onde um ser humano santo habita. Não é o território, é o mesmo sentido que Paulo deu, por exemplo, para o templo, quando ele diz: não sabeis que sois vós o santuário de Deus. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Está lá em 1 Coríntios 6, 19. Não é o templo que é santo. Somos nós que somos ou não separados, consagrados a Deus. E que tornamos o ambiente santificado, separado para o louvor de Deus. Amém? Esse é o sentido. Eu achei isso tão importante, irmãos, que quando Deus diz a Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é Adamá Kodesh. Deus não diz a ele Eretz Kodesh, mas Adamá Kodesh. Porque na medida em que Moisés estava agora sendo separado para uma missão importante, junto ao povo hebreu e de Israel, é que então aquele ambiente onde ele estava, Monte Sinai, na península do Sinai, estava sendo santificado como templo do encontro entre Moisés e o Senhor, e a vontade do Senhor. É isso que a gente aprende, portanto, neste texto. Há uma terceira lição. Aqui está, então, os dois termos, né? Eretz, que é terra, né? Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a Eretz, e a terra, né? Então, Eretz e Adamá são as duas expressões, portanto, que aparecem para se referir à terra. Mas, em terceiro lugar, a Terra Santa é um conceito móvel, não estático. Observem que, em primeiro lugar, a gente disse que ela se refere, está conectada mais com o próprio ser humano, que se move. Moisés estava aqui, em outro momento estava acolá. Depois Moisés não chega a entrar na terra prometida, vamos lembrar disso, ele não chega a entrar. Em outro lugar, está em outro lugar. A Terra Santa é esse conceito móvel, porque junto com o conceito de Terra Santa, nós temos no Antigo Testamento o conceito de santa habitação de Deus. Quando Deus manda que Moisés faça um tabernáculo, ele diz: porque ali habitarei no meio do meu povo. E por isso o tabernáculo era santo, santificado. Me farão um santuário, diz Deus em Êxodo 25, 8 e 9, e então habitarei no meio deles. A habitação santa não era fixa, era móvel, porque o tabernáculo ia por onde o povo de Deus seguia, e Deus ia com o povo. Olha que coisa linda, gente. Há um texto em Ezequiel maravilhoso. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 e 21. Se fala de um trono, Deus assentado sobre um trono com rodas. Que
Que negócio estranho é esse? Vamos lembrar que Ezequiel foi um dos profetas exatamente falando ao povo do cativeiro na Babilônia. Sabe o que passava na mente daqueles judeus que foram levados? Você vê isso no Salmo 137. É que Deus tinha ficado lá na terra de Israel. Eles estavam abandonados. O profeta Ezequiel e diz: o Senhor, eu vi o Senhor sentado no trono, e esse trono tinha rodas. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequiel precisava dizer àquele povo: Deus não os abandonou, Deus está com vocês, mesmo que vocês estejam aqui nesta experiência do exílio. Portanto, a ideia de terra santa é a terra que vai se movendo, onde a presença santa de Deus vai acompanhando o seu povo santo, separado para o louvor do Senhor. Quarto conceito importante é que a terra santa, então, começamos a compreender. Primeiro tentamos mostrar o que ela não é, mas agora algo mais profundo. A terra santa é o lugar onde Deus fala, o ser humano ouve e responde positivamente. Aí é terra santa, porque é isso exatamente que acontece com Moisés nesse momento. E disse o Senhor a Moisés: Moisés, Moisés, ele disse: eis-me aqui. E aí Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esta é a experiência, meus amados irmãos, que torna o lugar santo. Porque de nada adianta se nós vamos a um templo, se nós vamos em algum lugar onde a palavra de Deus é anunciada, onde a mensagem de Deus é anunciada, nós ouvimos e entra por um ouvido e sai por outro. Mas quando a palavra de Deus vem e cala no nosso coração, nós ouvimos a palavra do Senhor e nós dizemos ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Ah, meus irmãos, é isso que transforma a nossa vida, o nosso lugar onde nós estamos ali, em terra santa, consagrada a Deus, dedicada a Deus. É este o sentido, portanto, que podemos tirar aqui. Deus fala, o ser humano ouve e então responde. Olha que interessante, Gênesis capítulo 28, aliás, versículos 11 e 22. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, queria matá-lo pelas atrocidades que Jacó tinha feito lá, né, no passado com seu irmão, as mentiras, etc. Ele disse: eu vou matar meu irmão. A mãe de Jacó e Esaú diz: corre, porque teu irmão quer te matar. Vai lá para a casa do meu irmão, Labão. Vai para lá, foge para lá. Ficou lá 20 anos. Quando ele está fugindo, ele chega num lugar chamado Betel. Antes chamava Luz, ele deu o nome de Betel depois, né? Sabe o que é Betel? Betel, casa de Deus. Aquele lugar ele chega, não encontra lugar para se amparar. Ele usa uma pedra como travesseiro. Já refletimos sobre isso, travesseiro de pedra, pensando nas aflições que estão no coração do ser humano quando às vezes está fugindo até de si mesmo, como era o caso de Jacó. E ele tem uma visão naquele lugar, ele sonha, mesmo usando um travesseiro de pedra, ele tem uma visão. Há uma escada que liga a terra ao céu. E ele vê algo muito importante. Os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada, subindo e descendo. Alguém já disse que ele não viu os anjos descendo, que estavam no céu, e subindo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jacó precisava aprender uma profunda lição. Deus já estava presente ali. Deus vê tudo que está acontecendo com a história de Jacó.
mesmo os maus feitos que ele tinha feito. E a conclusão de Jacó, quando ele acorda do sono, sabe qual é? É quando ele diz assim: olha, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Isso me lembra Abraão, lá na terra do Egito, né? Aliás, na terra lá de Abimeleque, Gerar, né? Quando ele diz assim, pensei, quando ele mente sobre Sara ser sua esposa, ele diz: eu pensei que neste lugar não havia temor de Deus. Ele aprende que há. Pois bem, Jacó vê isto. Deus estava aqui, eu não sabia. E a conclusão dele é: temeu e disse: quão terrível é este lugar, Terra Santa. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Ele não estava na terra de Israel. Perceberam? A Terra Santa é o lugar onde Deus fala, o ser humano ouve a palavra do Senhor e responde positivamente, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Conduz a minha vida, Senhor. Dirige a minha vida. Quinto lugar. Daqui a pouco a gente chega no fim, viu, gente? A Terra Santa é um lugar onde se vive de forma santa. Deus diz a Moisés: não te chegues para cá. Você primeiro precisa tirar os sapatos dos pés. Ele precisava ir descalço, sem os sapatos nos pés. Simbolicamente, ele precisava deixar algumas coisas para trás, para ter de fato este encontro com o Senhor. Porque a Terra Santa é exatamente o lugar onde se vive de forma santa. Mais uma vez, santo no sentido de separado para Deus. Santo no sentido de ouvir a palavra do Senhor e responder a ela positivamente. Santo nesse sentido, separado do mundo, porque separado para Deus. Sexto lugar, estou chegando no fim. Terra Santa é o lugar onde se ajuntam famílias em uma só família, a família de Deus. Isto eu aprendo especialmente com o livro de Zacarias, onde eu disse que aparece pela terceira vez o termo Terra Santa. Eu vou ler todo o texto, vou botar aqui uma parte dele, mas preste atenção no que diz o texto. Fugi agora da terra do norte, da Babilônia, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha da Babilônia, exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Eu imagino que quando Zacarias proclama esta verdade, o povo que estava no exílio, o povo de Judá, Israel, o reino do norte já não existe mais, nesta época. Só o reino do sul. E quando Deus diz isso através de Zacarias, eu fico imaginando o pessoal dizendo: oh, glória a Deus! Nós vamos voltar para a nossa terra, para Eretz Israel, e Deus vai habitar no nosso meio. Só que Deus não para aí. Ele vai dizer assim, olha: e naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Talvez não gostaram muito dessa segunda parte. E serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor
possuirá a Judá. Agora é um novo Judá. Não é, irmão Judá? Agora é um novo Judá. Porque agora é composto de muitas nações e povos. É a antecipação da visão da igreja, do novo Israel de Deus, que reúne, meus amados irmãos, sim, judeus, claro, mas reúne brasileiros, e reúne gente de todos os povos, nações e línguas, inclusive palestinos, sim, convertidos. Sabem que há palestinos convertidos ao Senhor? Que há uma igreja do Senhor lá. Nós tivemos um missionário, batistas brasileiros lá, pregava, eu conheci pessoalmente, alguns de vocês também conheceram, né? Obviamente usava um nome diferente, não podia, né? E usava um nome abrasileirado, mas um missionário nosso. Então esta visão de Zacarias sobre a Terra Santa é a terra que abriga e reúne várias famílias, várias nações em uma só família, a família de Deus. Aí a Terra Santa. Aí a Terra Santa. Em último lugar, a Terra Santa é o lugar onde Deus habita com o ser humano. Esse é o principal foco desta ideia. Está lá presente no tabernáculo. Faz-me um santuário, diz o Senhor a Moisés. E a palavra é santuário mesmo, santificado. Faz-me um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Está aí lá em Êxodo capítulo 25. Meus amados irmãos, a terra, esta ligação entre céu e terra, que Jacó viu naquela escada, nos demonstra isto. A habitação de Deus com o ser humano significa lugar de milagres, de palavra do Senhor e revelação do Senhor a nós. Significa lugar de proteção, de milagres, de edificação, de iluminação e de salvação. Apocalipse 21:3 revela esta profecia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O livro de Apocalipse vai falar em vários momentos sobre 24 anciãos. Vocês já sabem por que a gente tem meditado aqui no livro de Apocalipse pelas manhãs. É porque ali é a igreja que reúne o antigo Israel, 12 tribos, e reúne os 12 apóstolos de Jesus. O Novo Testamento reúne um só, por isso é 24. Esse é o sentido do número 24 ali na Bíblia. Terra Santa. Você quer ter ou quer estar em um lugar em que haja esta ligação entre o céu e a terra? Onde haja milagres, onde haja oráculos e revelação, onde haja proteção, milagres, edificação, iluminação e salvação? Tudo isso é possível viver quando se vive na Terra Santa. Mas nunca esqueça, o lugar em que tu estás é Terra Santa. Em outubro de 2003, eu participei do Congresso Brasileiro de Evangelização em Belo Horizonte, onde eu ouvi o testemunho de um jovem missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, e este jovem chamado Pedro do Borel,
se referindo, portanto, ao lugar de atuação dele, que era o Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Pedro, então, nos contou ali, testemunhou, que ele trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E ele sonhava, membro de uma igreja, né, evangélica, ele sonhava em conhecer Israel, em visitar Israel, em andar por onde Jesus andou, e ele sonhava com isso, até que um dia ele teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor Jesus lhe apareceu. Ele dizia assim: Pedro, não tenha como ideal de vida andar por onde eu andei, mas deixe que eu ande através de você por lugares onde eu nunca andei. Não tenha como ideal de vida andar por onde eu andei, mas permita e deixe que através de você eu ande por lugares onde eu nunca andei. Pedro deixou o trabalho na Bolsa de Valores e foi trabalhar como um jovem missionário da Jocum no Morro do Borel, no Rio de Janeiro. Eu não sei se Pedro já foi a Israel, mas ele nos contou isso como uma realização plena, porque ele pôde transformar, por meio da sua vida, consagrada e santificada ao Senhor, ele transformou o Morro do Borel em terra santa. Que Deus nos abençoe e que nos ajude aqui, onde quer que estejamos, nós transformemos o lugar em que estamos em terra santa pela presença bendita